Olá, o Repórter Eco de hoje vai tratar da tragédia humana e ambiental que comoveu o Brasil e o mundo, causada pelo rompimento da barragem da mineradora da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. A ONU afirma que pode ser a pior tragédia do mundo em 3 décadas. Um drama que se repete 3 anos após Mariana, com centenas de mortos, feridos e desaparecidos, além dos impactos no solo, na água, na vegetação e na vida animal. Estamos aqui em Brumadinho. Eu não sei o que aconteceu, mas está com cara de que alguma barragem aqui estourou. A barragem da Vale, no córrego do Feijão, em Brumadinho, se rompeu na tarde do dia 25 de janeiro. Vazaram mais de 12 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro. O mar de lama se alastrou rapidamente pela região. A barragem acabou de estourar em Feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo. Casas, carros, pousadas, matas, tudo foi engolido. A área administrativa da Vale foi a primeira a ser atingida, perto da hora do almoço. Um refeitório da empresa acabou soterrado. A onda de rejeitos chegou ao rio Paraupeba, o maior da região e um dos principais afluentes do rio São Francisco. A ponte desta estrada de ferro, construída para suportar o peso de um comboio de trens, caiu. Tem conhecidos, tem colegas, tem parentes que estão desaparecidos, a gente não tem notícia, não recebe notícia de nada. Brumadinho fica a 62 quilômetros de Belo Horizonte. É uma área rural, com a natureza preservada pelo Parque Estadual da Serra do Rola Moça. A floresta protege rios e fontes de água que abastecem a região metropolitana de BH. Do alto é possível ver a dimensão do estrago. Em certos lugares, só os helicópteros dos bombeiros conseguem chegar para resgatar os sobreviventes. O salvamento desta mulher já é um retrato de mais uma tragédia socioambiental envolvendo a mineradora Vale. Senhores, eu não tenho palavras para descrever o meu sofrimento, a minha enorme tristeza, o meu desaponto com o que acaba de acontecer. É algo além e acima de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. No dia seguinte, o presidente, ministros e o governador de Minas Gerais sobrevoaram Brumadinho. Tragédia, infelizmente, trabalhar para evitar que novas aconteçam. O governo federal, bem como o governo estadual, tomaram toda a providência de imediato para ajudar a minimizar a dor dos familiares. Todas as medidas judiciais já foram tomadas, recursos na casa dos bilhões de reais bloqueados, de forma que a punição seja a mais rigorosa possível. Alguns animais da área rural foram resgatados pelos bombeiros e voluntários. Muitos morreram ou tiveram que ser sacrificados. Segundo a ANA, a Agência Nacional de Águas, o Brasil tem mais de 24 mil barragens registradas. Deste total, 790 são de rejeitos de mineração, como a que rompeu aqui em Brumadinho. 204 têm potencialidade alta de dano, seja para o meio ambiente, seja para as pessoas, em caso de acidente. A onda de lama também ameaça contaminar o solo e a água que abastece mais de 1 milhão de pessoas só na bacia do rio Paraupeba. Tomamos a decisão de eliminar, acabar com todas as barragens a montante, descomissionando todas elas. Diante da tragédia, o governo federal determinou a vistoria de todas as barragens do país. Também criou um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de revisão da Política Nacional de Segurança de Barragens. O objetivo é corrigir falhas antes que novas tragédias aconteçam. Para participar da discussão sobre a tragédia de Brumadinho, essa situação desoladora que nos corta o coração, o Repórter Eco convidou aqui para o estúdio o Mário Mantovani, que é diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, e o Wagner Ribeiro, que é geógrafo da USP. Muito obrigado por terem vindo ao estúdio aqui, nesse momento que vocês são super solicitados, né? Mário, você esteve em Brumadinho, viu a situação lá. A gente tem alguns números do IBAMA que dizem que foram perdidos 270 hectares de Mata Atlântica do bioma nessa região. Isso é o que mais importa? Qual é a maior preocupação de vocês nesse momento? Olha, a gente vem monitorando pela SOS Mata Atlântica
a cobertura florestal dos 17 estados, nos 3.429 municípios. Esse é um deles. Mas eu acho que agora não importa ou você está contando mortos ou quantos hectares foram perdidos. O que importa é que foi uma grande tragédia, uma tragédia anunciada, porque já se sabia que esse tipo de barragem causa esse problema. Nós já tivemos o fato de Mariana, que não é uma tragédia de Mariana, é da Samarco. Mariana ainda leva esse nome. Mas nós temos que ver que hoje é mais importante a gente ter, por exemplo, a questão dos licenciamentos, dos acompanhamentos, da estrutura dos órgãos ambientais que não consegue fazer. Nós vimos agora uma lista imensa de barragens que jamais vão ser avaliadas se continuar essa estrutura que o governo tem hoje. Os técnicos não têm sequer recursos para fazer essas visitas. Então agora eu acho que a gente tem que fazer mais um aprendizado e, mais importante, dessa vez punir aqueles que são responsáveis. Tudo isso que a gente está vendo é fato de protelatório, as empresas não pagam as multas, daquelas da desgraça da Samarco, do crime da Samarco, até hoje não foram pagas nenhuma. 6%, talvez? Não, nem isso. Terceirizaram o processo para poder fazer através da Renova e assim mesmo pagaram algumas multas que não tem nada a ver com esse processo, é porque não terraplanou uma área conforme foi combinado, coisa desse tipo. O fato é que a impunidade e a pressão dessas empresas de mineração, do setor de mineração contra a legislação, favorecendo que não se tenha controles, e principalmente aquele controle do licenciamento, que é o único instrumento que a sociedade tem de controle social, que é o licenciamento, é o jeito de a gente entender. Isso a gente perdeu. Esse é o que está importando. Agora a gente vai ter que aprender com isso. E não esses sinais que o governo vinha emitindo, antes, inclusive, da posse, dizendo que meio ambiente agora não ia mais ter isso, que ia facilitar, que ia trazer o desenvolvimento. É nada disso. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Wagner, a população de Minas Gerais está em choque, assim como a do Brasil, e talvez eles estejam mais em choque porque estão muito próximos das barragens. Mas se a gente for pensar em termos de Brasil, a gente tem 3,5 milhões de pessoas, mais ou menos 2% da população brasileira, vivendo próximas das barragens que correm risco. Essa é uma notícia chocante que coloca a população em situação de insegurança. Em Minas Gerais, por exemplo, populações foram às ruas. Conceição do Mato Dentro, o pessoal foi à rua, já tinham pedido realocamento da região onde eles estão vivendo, não conseguiram, ainda tem projeto de ampliação da barragem para se tornar 4 vezes o tamanho da de Fundão, que era aquela de Mariana. A gente tem a situação de Congonhas, cidade histórica, com a barragem a 250 metros de onde vivem as pessoas. Essa situação é comum em outros países? Como é que se trabalha isso no campo da geografia, da antropologia, com as populações que vivem no entorno? O que a gente teria que ter feito ou que ainda pode fazer nesse sentido? Veja, Cláudia, tem uma questão central que é o processo de urbanização no Brasil, que foi muito rápido, né? A partir da década de 70 ele se intensificou de maneira muito abrupta. É uma característica da urbanização brasileira e muitas vezes com a ocupação de áreas que não deveriam ter sido ocupadas, né? Então você tem aí de fato situações de risco, inclusive ocupação junto às áreas de barragem. Mas o que a gente tem que comentar nesse caso específico e outras situações que podem estar gerando risco, e algo que ninguém tem comentado ainda, é por que da necessidade do alteamento da barragem, né? Isso é o que a gente devia começar a frisar um pouco, que é na verdade você levar o risco, né, a uma potência maior. Quando você vai pedir a lavra para você fazer uma mineração, você tem que ter um projeto de onde você vai destinar seus resíduos. Aquela barragem ela tem uma certa capacidade de carga. O alteamento significa ampliar essa carga. Alteamento é fazer um degrau você começa a fazer o degrau sobre o que você havia projetado inicialmente. Então é essa sobrecarga que está colocando em risco esse equipamento que vai gerar o risco para essa população que está no entorno. Então a pergunta é, será que nós devemos continuar aceitando novas autorizações de lavra sobre uma lavra que já estava em uso? Essa é a primeira pergunta que nós vamos ter que fazer. E isso vai chocar frontalmente com o interesse econômico, né? Outra questão também que é internacional e que repercute diretamente aqui é que nós tínhamos até 2008 a $198 a tonelada do minério, hoje está pagando $70, né? 79, agora, curiosamente, com a própria intervenção desse episódio lamentável, subiu o preço porque vai ter menos oferta no mercado. Então você tem, na verdade, que exportar mais para manter o faturamento. Isso foi muito comentado na ocasião do ex-presidente da Samarco lá também, e novamente nós temos essa situação. Então você tem, de fato, uma pressão para a remuneração dos acionistas que faça com que você gere
uma maior sobrecarga, daí, obviamente, você agravar a situação de risco dessa população que está em torno das áreas urbanas. A gente vai parar um pouquinho só para ver uma posição do governo. As secretarias de Saúde, Meio Ambiente, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais alertaram que a água do rio Paraopeba apresenta riscos à saúde humana e animal. Por isso, não indicam o uso da água do rio lá em Minas Gerais, né? E o governador do estado determinou que a Vale forneça água potável para as comunidades afetadas. Já o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anunciou que o governo federal vai rever a Política Nacional de Segurança de Barragens para evitar novas tragédias. A Política Nacional de Segurança de Barragem, ela foi editada em 2010. É uma lei que precisa de revisão. Após o acidente de Mariana, vários projetos foram apresentados. A gente ainda não conseguiu finalizar a alteração dessa lei, mas ela é essencial. Foi consenso aqui entre os técnicos que isso precisa ser feito. Dessa lei resultaram resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Essas resoluções, elas definem a matriz, que é a categoria de risco e o dano potencial associado, que é como a gente calcula o risco e o tamanho do impacto, também precisa ser aperfeiçoada, para que a gente tenha uma categorização e classificação mais refinada, para poder separar aquilo que é mais urgente, que precisa de uma vistoria imediata, daquilo que pode esperar. Então isso é algo que esse grupo vai ser levado para o gabinete de crise, vai ser instituído um comitê para se discutir quais são essas alterações, o que precisa ser feito com a urgência que o caso requer. Também gostaria de dizer, a fiscalização das barragens com rejeitos minerais é feita pela Agência Nacional de Mineração. Contudo, o projeto, a operação, não é realizada pelo governo federal. Então, as barragens de rejeitos minerais, o projeto é aprovado por órgãos estaduais, a licença para que possa ser implantado esse empreendimento também é de órgão estadual e, finalmente, a licença para operar essas barragens também é do órgão federal. Cabe ao órgão estadual, desculpe. Cabe ao órgão federal fiscalizar a operação dessas barragens. O que a gente verificou é que este procedimento, este processo, cabe melhorias também. Então, é outra ação que será empreendida para que a gente possa evitar que desastres como que aconteceram voltem a acontecer. Mas eu gostaria de dizer que isto é uma responsabilidade conjunta. Existe uma parcela que é do empreendedor, uma parcela que é do Estado, do estadual e outra parcela federal. Para a gente resolver essa situação e impedir que desastres semelhantes aconteçam, terá que ter uma ação conjunta de todos esses. É justamente isso que a gente quer, que outros desastres assim não aconteçam. Mário, a gente tem um dado de 2017 que apenas 3% das barragens foram fiscalizadas. A gente tem 790 barragens de rejeitos de minérios, maior parte em Minas Gerais, mais de 350. É possível dar esse salto que o ministro fala? Se continuar nessa estrutura, é praticamente impossível. E são sinais trocados. O que o ministro fala agora, de criar essa comissão para avaliar, já estavam indicando um dos deputados responsáveis pelo projeto de lei de mineração, da lei da mineração, que destruiu isso. E nós temos que ver também que no próprio Estado, a pressão, nós vimos ser aprovado já em dezembro no Estado, não permitindo que se fizesse isso. Então, a gente vê que nós vamos ter que ter uma pressão maior da sociedade, do próprio poder público, na forma de encarar. Não é possível que vai colocar agora o deputado que foi expulso, vamos dizer, do processo dessa lei da mineração, para ser agora o mandante nesse grupo que vai avaliar. Nós sabemos que foi sabotado, literalmente sabotado, o projeto das barragens, tanto no governo do Estado como no federal. E tem responsabilidades que vão muito além dessas. O professor Wagner falou agora, a ocupação no entorno das barragens é a lei de uso do solo do município. Pois é, Wagner. E aí, a gente tem assim uma estrutura muito falha, são muito poucos fiscais, eu não sei se são 30 ou 50. Uma estrutura ruim que foi agravada divergem, né? com o golpe, né? Nós tivemos um acidente em novembro de 2015, veio o golpe de Estado, o golpe que destituiu a presidenta Dilma em abril. De lá para cá, nós passamos a ter isso que o Mantovani falou, o desmonte paulatinamente do setor ambiental. Culminou em dezembro de 2017, quando então o presidente Temer
criou a Agência Nacional de Mineração, retirando parte desse setor da fiscalização, né, para essa nova agência. E na época a gente comentava, mas quem é que vai fazer essa fiscalização? Como é que isso vai ser feito? Até onde a gente tem notícia, são 35 fiscais. 35 para as 3.000 e tantas barragens, das quais 200, 400, cada hora se dá um número em situação de Sem risco. contar que a gente tem umas 25 mil, se a gente considerar 24 mil todas, e poucas né? no geral. Né? Aí tem grande parte que é com as hidrelétricas. Há uma diferença importante na hidrelétrica. Né? Se romper a hidrelétrica, acaba com o negócio do empreendedor. Então eles cuidam um pouquinho melhor. A barragem de rejeito é a barragem do lixo, né? Que boca para baixo do tapete, então faz de qualquer jeito, enfim, entre aspas. Né? Então há uma diferença importante para o empreendedor. Ele não quer que rompa a hidrelétrica, porque ele vai perder a fonte de negócio. No caso da mineração, é onde ele está jogando o resíduo. Embora hoje já se tenha tecnologia para minerar o próprio resíduo. Aliás, era o que a Vale queria fazer. Então, concretamente, se a gente for analisar a estrutura institucional montada para o país, nós estamos desmontando a fiscalização, acabando com isso. E o governo eleito, que já assumiu, está dizendo que vai piorar ainda mais o quadro. Talvez agora tem que se repensar a grande lição é justamente coisas, dizer, né? olha, meio ambiente não é ideologia. Meio ambiente é isso, é concreto. Existem problemas reais, aquecimento global, falta d'água, contaminação do solo, contaminação do água, desmatamento, perdas de vidas humanas. Isso não é ideologia, isso é objetivo. Tá certo. A gente vai fazer um intervalinho, então. Daqui a pouco o Repórter Eco volta para discutir aqui no estúdio a tragédia de Brumadinho. Segundo as Nações Unidas, pode ser a pior tragédia das últimas 3 décadas. Até já. O Repórter Eco volta a discutir a tragédia de Brumadinho. Há mais de 3 anos, outra barragem se rompeu em Minas Gerais e destruiu Bento Rodrigues, um subdistrito da cidade histórica de Mariana. O desastre contaminou a bacia do Rio Doce, deixou mortos e um rastro de impunidade. Novembro de 2015. O Brasil e o mundo estão em choque diante de uma das maiores tragédias socioambientais da história. Bento Rodrigues, distrito de Mariana, a cerca de 130 quilômetros da capital mineira, é varrido por um tsunami de lama tóxica. Mais de 60 milhões de toneladas de metros cúbicos invadem a bacia hidrográfica do Rio Doce e atingem 230 municípios. A mancha de lama chegou ao litoral do Espírito Santo. Foi a consequência do rompimento da barragem do Fundão, criada para acomodar os rejeitos da extração de minério de ferro da empresa Samarco, controlada pelas maiores mineradoras do mundo, a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP Billiton. 19 pessoas morreram. Milhares ficaram desabrigadas, sem água e sem trabalho. Eu choro muito, minha filha. Eu não durmo de noite. A perda de animais e de plantas da Mata Atlântica até hoje é incalculável. Sem contar o solo, de onde os agricultores tiravam o sustento. Cientistas formaram um grupo independente para avaliação dos impactos ambientais. Eles manifestaram a preocupação com os impactos causados por grandes obras. Esse estudo de impacto ambiental, hoje no Brasil, ele é realizado pela empresa que está promovendo o impacto, pela empresa que está realizando a obra, e ele é de propriedade da empresa. Então, se nós cientistas, a gente precisa de algum dado, a gente não tem acesso a esses relatórios de impacto ambiental. A ONG ambientalista Greenpeace realizou imagens com drones e protestos. Alertou para os valores irrisórios das multas aplicadas à mineradora e do Fundo para Compensação de Danos. A Fundação SOS Mata Atlântica reiterou a importância de atuar no Congresso Nacional para evitar o abrandamento do Código de Mineração, o que acabou ocorrendo em 2017 por medida provisória. A manutenção da legislação já preocupava há mais de 3 anos. É no licenciamento ambiental, por exemplo, que se exigem as medidas e ações preventivas, planos de contingência, planos de recuperação em caso de dano ao ambiente. Fragilizar leis para interesses pontuais é um retrocesso e toda a sociedade perde com isso.
Para o Ministério Público Federal, faltaram medidas para prevenir a tragédia e as mortes. 22 pessoas e 4 empresas respondem na Justiça pela tragédia socioambiental. Uma delas por homicídio. Até hoje, nenhuma família foi reassentada. A maioria das vítimas ainda espera por indenização. Para a gente viver, a gente tem que estar vivendo com as coisas que a gente construiu. Se a gente perdeu, a gente também morreu um pouco da gente. Perdas humanas e perdas ambientais são irrecuperáveis, né? Não tem jeito. A gente volta aqui a conversar no estúdio com o Mário Mantovani, que é diretor de Relações de Políticas Públicas, né, da SOS Mata Atlântica, da Fundação, com Wagner Ribeiro, que é geógrafo da USP. Wagner, a gente vê toda essa situação, você estava comentando comigo uma reflexão que eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas. A tragédia não termina por aqui. Nem Mariana terminou e Brumadinho, a gente está só desenhando o que é isso, né? É verdade, claro. Nós temos aí, no caso de Mariana, né, os dejetos chegaram até o oceano, afetando inclusive toda a biota junto à costa. Então, você tem aí toda uma questão de cadeia alimentar que foi afetada, né? Nesse caso, o desastre não acabou, precisa ser dito isso, né? A lama continua seu percurso natural por gravidade. Por sorte, o rio Paraupebas tem uma declividade, um gradiente não muito acentuado, então ela está indo um pouco mais lento e que talvez facilite reter um pouco esse material. Mas por onde ela passa, ela vai trazer destruição, né? São perdas de animais, perdas de peixes, biodiversidade, contaminação de água, contaminação do solo. Várias populações que vivem no entorno não vão poder, é isso que a gente viu esses agricultores com esse depoimento melancólico e triste, né? Perde a sua capacidade de reprodução da vida, não vai poder mais cultivar. Isso tudo é impacto que tem que ser ponderado e jogar na conta da Vale do Rio Doce. Não há outra forma, né? O Rio São Francisco, por exemplo, deve ser afetado. Paraupebas é um afluente dele, né? Tudo indica que se não houver a capacidade de retenção, e eu acredito que vai ser bastante difícil reter pelo volume de material, vai chegar em Três Marias, aí já está na bacia do São Francisco. Daí para frente, só que o São Francisco é um rio bastante barrado, então talvez consiga se reter um pouco mais. Mas ainda assim é bastante preocupante, porque nós estamos falando, inclusive, de uma área de escassez hídrica, onde o São Francisco tem um papel de prover água doce de qualidade extraordinário. Então aí a catástrofe ganha já outra dimensão para além, como sempre ocorre, com as questões ambientais, para além de onde o evento ocorre. A paisagem, ela não tem ali muita fronteira. Ela mostra tudo. Não tem. A natureza não tem fronteira, justamente. Então o problema ocorre e ele vai sendo difundido e ampliando, na verdade, esses impactos ambientais, sociais bastante graves. Mário, isso faz a gente voltar ali para aquela entrevista com a Malu, que a gente recuperou, que é a sua companheira lá de SOS Mata Atlântica, da importância do licenciamento, da fiscalização, porque algumas coisas serão irreversíveis, né? Como é que vocês pretendem conseguir colocar a importância disso, serem ouvidos nesse contexto nacional, para que a gente tenha uma mudança real na prática? Na realidade, a lei do licenciamento está lá sendo pressionada a cada momento para se acabar, né? E o próprio governo, como disse o professor Wagner, tem dado sinais de que quer acabar com esse instrumento. E eu disse e reafirmo, é o único instrumento que tem a capacidade de controle social. Nós vimos a cientista dizendo que precisa de informação e ela tem que estar muito clara ali, porque aí nós vamos saber o valor da obra, quem está fazendo, os possíveis impactos. Essa questão, por exemplo, de fazer os planos de contingência foram tirados do licenciamento. É impossível você trabalhar com mineração. Explica para as pessoas o que é plano de contingência, por favor. É o que vai acontecer, por exemplo, se tivesse um acidente como esse. O que você vai fazer? Como vai fazer para socorrer o pescador, o agricultor, aquela cidade que depende de água para abastecimento? Tudo isso tem que estar num plano de contingenciamento, para saber de quem é a responsabilidade antes, porque o que a gente viu no caso de Mariana foi um bate-cabeça muito grande do governo, até mesmo do próprio Ministério Público, que agora diz que vai correr para que não aconteçam os mesmos erros. Mas esse bate-cabeça fez com que se terceirizasse a recuperação na região e também foi um desastre. O que podia ser uma ideia boa, acabou tendo um limite muito rápido, porque a empresa disse, com eles não é com a gente. Então, a responsabilidade é objetiva. O dano foi causado pela Vale, o dano foi causado pela Samarco, a tragédia não é de Mariana, a tragédia não é de Brumadinho. A tragédia é da mineração no Brasil, que ainda vive como em 1700, no ciclo da mineração, no ciclo do ouro, onde se podia tudo. E o Wagner colocou bem, hoje nós temos
prejuízos não só ali naquela comunidade, prejuízos para o Brasil. A forma com que se faz hoje a exportação, nós ainda continuamos sendo exportadores de produto primário. Então, temos que fazer um projeto de acompanhamento, revendo a questão da mineração. O Brasil não pode colocar mais minério de ferro em toneladas dentro de navio para ir para a China, isso não tem sentido. Nós vamos ter que trabalhar muito sério a questão do licenciamento. A gente nele chegou, que é o só nosso controle. Parênteses, a gente chegou a falar um pouquinho no primeiro bloco, mas assim, não tem fiscal, né, para tudo isso no Brasil, né? Não tem e vinha sendo desmontado. Wagner falou muito bem, professor. Nós temos sim, visto, e aí a SOS Mata Atlântica está presente nos estados, tem acompanhado, Mariana, essa tragédia da Samarco, esse crime da Samarco, nós estamos acompanhando desde a época do crime até hoje. A gente viu que está cada vez pior, né? Essa lama vai continuar contaminando tudo. Então, não tem fiscais. Se nesse tamanho, nessa proporção que teve o crime da Samarco, nós não tivemos nada, imagine agora. Talvez haja um aprendizado aí, nós vamos ter que mudar essa relação. Como disse o professor Wagner, meio ambiente tem que ter gente, é uma coisa direta, não é papo de ambientalista, não é sonho, é uma relação importantíssima e o Brasil precisa disso. É o que faz o Brasil ser diferente dos outros. Cientistas estão aqui para dizer isso, né, Wagner? Em relação à Agência Nacional de Mineração, se eu não estou enganada, eu li que saiu uma parte lá da regulamentação, quando a medida provisória estava sendo discutida, em relação à formação das pessoas que ocupam os cargos nessas agências. Parece que não precisa ter uma formação específica. É isso mesmo? Como é que você vê essa questão? Veja, tem uma luta antiga no setor técnico, tecnológico, enfim, né? Eu fui conselheiro do CREA por 3 mandatos, enfim, é uma pressão muito grande para que os cargos sejam ocupados por pessoas com qualificação técnica, no mínimo na área. Só que quando entra a dimensão política, a gente tem isso, digamos, bastante difuso, porque às vezes você tem até um indivíduo que tem lá, entre aspas, a formação, mas não tem, ele é engenheiro, mas ele nunca atuou naquele segmento, ele é um engenheiro que vem com uma tradição de atuação de outro setor, isso também acontece muito. Agora, eu queria aproveitar o que o Mantovani colocou, a questão do licenciamento, porque ele é um dado muito importante. O licenciamento é uma política pública de interesse geral. É você salvaguardar o interesse geral que está posto na Constituição brasileira. O artigo 225, que foi uma luta da gente que tem mais cabelo branco aqui, o Mantovani é um deles, você mais ou menos não tem cabelo branco, mas estava junto com a gente lá. Quase. Enfim, desde 88 nós conseguimos introduzir esse artigo lá. O Fábio Febre tem um papel destacado na época, era o nosso porta-voz, etc., e está lá garantido, né? Nós temos que salvaguardar para gerações atuais e futuras um ambiente de qualidade. O licenciamento ambiental é o principal instrumento para isso, porque ele pensa a coletividade, ele não pensa apenas o interesse do indivíduo. Ele vai ter que negociar, não é que ele não pode fazer, mas ele vai ter que negociar o limite do que ele pode fazer à luz do interesse geral. Por isso que eles, é caminho por isso que eles não pensar, querem mais o né? licenciamento, né? Porque o licenciamento afeta o interesse geral. Aquilo que ele colocou muito bem, se faz mineração ainda como se fazia na época da lavra do ouro, quer dizer, mas não dá mais para ser assim. Quando né? a gente pensa nos caminhos para tentar evitar que essas coisas se repitam, a gente está falando na importância do reforço disso. Né? Sim, por isso a importância de um corpo técnico qualificado, independente, autônomo, que é o papel do serviço público. E aí vai na contramão do que diz esse governo já empossado. É um Estado forte, é um Estado que tem que ter qualificação técnica e que não é esse neoliberalismo estreito que está sendo divulgado. Tá, Jai. As terras indígenas, eu queria tocar num outro assunto, a gente está falando mais de Minas, mas a gente tem mineração no Pará também. As terras indígenas estão no alvo da mineração, né? São 26,5% de terras onde há pedidos para mineração. Como é que vocês veem isso? Então, primeiro que terra indígena é nossa terra, está na Constituição. Não é a terra do índio, e aquela história de dizer que a terra do índio tem pouco índio para pouca terra, não. Somos nós, brasileiros, que temos essas terras. E é onde mais tem conservação, isso é comprovado Exatamente. Cientificamente. Né? O fato de querer entrar para essas áreas é um dos maiores crimes, que ela é garantida pela Constituição. Então nós vamos ver assim o rompimento de um acordo muito importante. Existe muitas áreas de mineração no Brasil, não precisem nessas áreas. Primeiro ponto é esse. Quem está querendo ir para essas áreas não quer controle, quer facilidade, vai ter benefícios de grupos que a gente viu mostrando de interesse que depois abandonam o país e não deixam nada. Então nós vamos ter que avaliar melhor. Terra de índio é o último recurso e essa terra é nossa. Então nós vamos ter que fazer uma atuação muito grande, porque o que a gente viu nas indicações, como o professor Wagner falou, colocam pessoas de partido nos órgãos de controle,
colocam pessoas que não têm informação e o que é pior, de interesse inclusive das minerações. O histórico dos nomes que estão hoje nos órgãos de controle, desse histórico que a gente tem, são colocados pelas mineradoras. Então fica muito difícil. Esse é o que nós vamos ter que combater e acho que a sociedade precisa acordar, porque não se pode mais reproduzir isso no Brasil. A gente ainda vai conversar muito sobre isso. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Tem pano para manga, como a gente diz, né? Bastante. O Repórter Eco, que discutiu a tragédia de Brumadinho, fica por aqui. A equipe do programa se solidariza com os parentes e os amigos das vítimas e espera que sejam tomadas medidas efetivas para evitar uma nova tragédia envolvendo barragem de resíduos de mineração no Brasil. Até o próximo Repórter Eco.